Boa noite. Boa noite. Estamos quase aqui a entrar em direto no Instagram. Penso que agora sim já começa aqui a aparecer pessoas. Bem-vindos aqui à nossa live de quinta-feira. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos aqui um tema super interessante e também um convidado muito especial que só podia ser aqui o Dr. Santiago, que vem falar sobre este tema da parte do coração. E como temos vindo a falar deste tema da tiroide, a tiroide que é aqui o maestro de uma orquestra que está ligada a vários órgãos, não é? Não só o coração, o intestino, o fígado, enfim, a parte muscular, tudo. Então, hoje vamos falar especificamente desta ligação da tiroide com a parte cardíaca e o que é que pode impactar as disfunções da tiroide com a saúde do nosso coração, que muitas vezes, às vezes não é tão valorizado, não é? E então, estamos aqui a chegar algumas pessoas, vamos aqui aguardar enquanto está a chegar aqui algumas pessoas pelo nosso convidado. O Dr. Santiago, portanto, ele é médico cardiologista, já teve várias formações, vocês já o vão conhecer, quem não seguir ainda depois pode seguir também, ele já se vai apresentar. E ele vai-vos também tirar algumas dúvidas que vocês tenham, vocês podem colocar aqui. E também gostava de vos convidar para vocês se inscreverem gratuitamente na jornada da tiroide, que vai iniciar agora em julho, aqui na bio, tá? E vocês podem também aprofundar este tema. Então, vamos ver aqui se já estamos aqui. Okay. O Dr. Santiago já está aqui. Certo? Deu certo. Ok. Olá, muito boa noite. Boa noite. Bem-vindo, Dr. Santiago. Estava aqui a falar um bocadinho de si, que é para as pessoas que não conhecem. Se calhar melhor que eu. Acho que estou a ouvir um eco. Não sei se é o som. Estou a ouvir-me 2 vezes. Não. Conseguem ouvir bem? Eu tô com o microfone aqui, não sei se de repente está atrapalhando. Qualquer coisa eu tiro, daí vou com o microfone do próprio celular. Pois, se calhar é isso. Tá ruim? Será? Mas estão a ouvir bem, não é? Desse lado conseguem nos ouvir bem, isso é que é importante. Está tudo aqui aí do outro lado. Tá com eco. Eu vou tirar então, vou... É para não fazer o eco, não é? Pronto. Vê se ficou melhor agora. Acho que sim, acho que está ótimo. Acho que sim. Tá bem. Desse lado também, não é? Se houver alguma coisa com o som, vocês dizem. Aqui a Luísa diz que está tudo ok. Pronto. Tá ótimo. Então, Dr. Santiago, médico cardiologista, dedica-se à medicina funcional integrativa. Como é que foi o seu percurso? Contar aqui um bocadinho de toda a sua... Então, final do ano eu faço 20 anos de formado, né? Eu fiz a minha formação no Brasil e terminado a faculdade eu fiz residência. Lá no Brasil a formação é um pouco diferente, né? Eu fiz clínica médica, depois eu fiz cardiologia. Trabalhei durante 5 anos na emergência do hospital que fez a minha formação, que é um grande hospital lá do Rio Grande do Sul. 5 anos na emergência, depois trabalhei 5 anos na UTI. E optei por não fazer mais plantão. Isso aí já estamos falando em 2019, mais ou menos, 2018. E nessa época eu fiz um pós-graduação em geriatria aqui pela Universidade do Porto, ainda lá no Brasil. E eu era ainda um médico bem tradicional, que tratava doenças, né? Lá para 2018, 2019, eu comecei a me abrir e comecei a estudar, então, a medicina funcional integrativa. Fiz aí várias formações, estudei a prática ortomolecular durante 1 ano, fiz a pós-graduação do Dr. Lair Ribeiro, fiz vários cursos voltados para a medicina funcional integrativa. E a gente não sabe, né? A gente não para de estudar nunca. Então, eu fiz cursos de modulação intestinal, do Murilo Pereira, que é nutricionista. Então, assim, e o meu foco de atendimento hoje,
eu não, digamos assim, eu não briguei com a medicina tradicional. Eu sigo Claro, tratando os meus pacientes com medicamentos quando os meus pacientes chegam já para mim doentes, mas o que eu gosto mesmo de fazer é a prevenção, né? Ajudar para que as pessoas tenham saúde e também que envelheçam com saúde, sabe? Isso aí para mim, e na minha opinião, para nós construirmos a saúde otimizada, não aquela saúde de não ter doenças, né? Isso é a medicina tradicional, tratar doenças ou não ter doenças. Não é esse o foco. O foco é construir saúde, ter saúde. Na minha opinião, está balizado em 4 pilares. Número 1, que é uma alimentação saudável e o intestino blindado. Entra aí, então, o meu trabalho, eu orientando os meus pacientes, mas eu gosto muito de ter, digamos assim, o apoio das nutricionistas, principalmente as nutricionistas funcionais, enfim, que a gente acaba falando na mesma língua, né? Número 2, o exercício físico, também muito importante, principalmente exercício de força, voltado também para o exercício cardiovascular, o exercício aeróbico, né? Também importante para nos dar um bom condicionamento físico. Número 3, a mente saudável e o sono reparador, que é fundamental também. E o número 4 entra daí a suplementação e reposição hormonal naqueles casos em que há necessidade. Todos são importantes, nenhum é mais importante que o outro, mas eu faço questão de deixar a suplementação e a reposição hormonal por fim, para as pessoas não pensarem que é o mais importante. Então, na exato. verdade, tem que fazer todos os outros passos para daí sim colher os benefícios da suplementação e da reposição hormonal. É assim que eu trabalho. Exatamente, exatamente. Porque senão há aquela tendência de sinto-me melhor, não é? E depois não valorizar as coisas que são simples do dia a dia que fazem toda a diferença na nossa saúde, não é? Exatamente. O que eu acho assim, a gente não pode mudar, na verdade, tratar os nossos pacientes no mindset da medicina tradicional, que é um sintoma, um suplemento, sabe? Às vezes a gente pode correr nesse erro, né? O paciente chega com sintoma, com uma queixa, eu vou tratar com um suplemento. Não, essa abordagem é aquela abordagem da medicina tradicional, não é o nosso foco. Nosso foco é construir a saúde e usar a suplementação, digamos assim, para nos ajudar ainda mais. Mas é fundamental a gente fazer a nossa parte, né? E perceber a causa, não é? O que é que levou aquela pessoa até É, aquele estado, não é? exatamente. E aí Exatamente. ainda há raiz que se consegue. E essa é a visão da medicina funcional, da nutrição funcional, também vem daí. No fundo, é aquela matriz que nós olhamos para o indivíduo como um todo e todas esses pilares são fundamentais, sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo brincar com os pacientes que assim, parece que eu brinco assim, ó, os pilares são os mesmos para todo mundo. Claro que dentro de cada pilar, cada um a gente vai tratar diferente. Claro, Mas assim, não tem e às vezes os pacientes falam assim, tá, Santiago, mas eu vou melhorar. Eu digo assim, não tem como uma pessoa, digamos assim, fazer todas essas modificações ou ter um estilo de vida saudável e ainda assim ficar doente, sabe? Claro que depende também das expectativas de cada um. Por quê? Muitas vezes aquela pessoa ficou durante anos e anos e anos tendo hábitos de vida inadequados e não dá para questão de 1 ou 2 meses recuperar então aquele processo de cura, né, de saúde em pouco tempo. Muitas vezes pode levar tempo, né? exato, exato. Isso é um bocadinho a medicina tradicional, não é? Que tem uma situação aguda, corrigimos naquele momento o ataque, não é? E a pessoa sente logo com o medicamento uma diferença, mas lá está, não tratou a causa, não é? E tudo o que é crónico tem que ser trabalhado. Eu costumo dizer também, se há quanto tempo é que já anda assim, não é? Que agora quer uma semana, as pessoas às vezes não têm consciência e não é por mal, é porque já estão tão cansadas e estão que acham, então se isto é o caminho, porque é que eu estou a fazer e não tenho já resultados? Leva o seu tempo. E depois também depende do processo, da cronicidade dos sintomas, daquilo que a pessoa nos traz, não é? Portanto, leva o seu tempo, mas é o caminho que o vai levar à solução, não é? E ao equilíbrio, que é isso que esta medicina funcional, integrativa, com este cuidado, sim, individual. Exatamente. Eu já vi uma vez uma frase que diz assim, ó, a saúde vai a cavalo e volta a pé. Então, assim, para perder saúde é mais rápido do que para recuperar a saúde. Essa que é a verdade, né? Sim. E aqui falando na parte da tiroide e coração,
o Dr. Santiago. A tiroide também é uma frase que diz que a tiroide fala e o coração ouve. Não é? Exatamente. Exatamente. E se calhar é importante as pessoas perceberem também que quando há hipotiroidismo ou hipertiroidismo, estas disfunções mais comuns, não é? Porque há outras que não vamos entrar aqui, é uma live geral, mas para as pessoas perceberem um bocadinho dentro do hipotiroidismo, e podemos depois falar no hiper também, que pode haver aqui também ouvintes que têm estas situações, a que tipo de disfunções a nível cardíaco, o que é que pode existir no hipotiroidismo, depois podemos falar também no hiper. Eu acho que você começou a falar que a tireoide é o maestro, né? É o maestro que controla, então, todo o nosso metabolismo. E essa analogia que a tireoide fala e o coração ouve, eu costumo dizer para os pacientes e seguidores assim, o nosso coração ele é um trabalhador silencioso. A gente só vai lembrar do coração a partir do momento que a gente tiver algum tipo de sintoma, porque desde que a gente nasceu, e antes de nascer, na verdade, nosso coração está lá trabalhando quietinho, a gente nem sabe que tem coração. Mas os dois, na verdade, as duas nuances das doenças da tireoide mais comuns, né, que é o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, de um modo geral, as pessoas associam ao coração apenas o hipertireoidismo. Por quê? Quando a função da tireoide está, digamos assim, mais aumentada e o metabolismo está mais aumentado, claro que é mais comum nós termos os sintomas relacionados ao coração, como palpitações, todo o nosso sistema cardiovascular também sofre, ele fica mais acelerado e a gente sente mais repercussão disso no nosso coração. Então, palpitações, pode haver um aumento da pressão, a gente, claro que sintomas também não cardiológicos, né, como a exoftalmia, o aumento da temperatura. Então, ele é mais, digamos, a sintomatologia é mais florida, talvez seja mais fácil para o médico identificar, porque o paciente talvez busque ajuda mais rápido. Agora, em contrapartida, no hipotireoidismo, que o metabolismo fica lento, o grande problema é que pode levar a alguma doença mais crônica. O paciente acaba se acostumando com esses sintomas, não identifica como uma doença da tireoide e acaba achando que está cansado porque está dormindo mal, e às vezes pode ser isso mesmo, né? Ou porque está trabalhando muito, ou porque já está ficando velho, né? Então o metabolismo fica mais lento, a pessoa fica mais cansada, o intestino começa a ficar mais, digamos assim, trabalhar de uma maneira mais lentificada, as unhas começam a ficar quebradiças, o cabelo começa a ficar ruim, então assim, e a pessoa pode atribuir, isso é, né, aquela doença famosa, que a gente não pode falar aqui no Instagram, também é por causa da VAC, né? Então assim, mas não associa que pode ser alguma doença crônica, ou mesmo uma depressão, né? Quantos casos de depressão, de hipotireoidismo são tratados como depressão, quando na verdade é aquela tireoide que está preguiçosa, pode levar também a uma bradicardia, pode levar ao aumento de peso, a piora do sono. Então, me lembra como se fosse uma bola de neve, né? A pessoa tem a tireoide trabalhando mais devagar, acaba aumentando o peso, o aumento do peso piora o sono, piorar o sono aumenta o peso. Então, assim, e o que acontece? Aquela pessoa acaba se acostumando com esses sintomas e demora, e retarda na procura do médico. E outra coisa importante, nós associamos muitos sintomas cardiológicos ao hipertireoidismo, mas a desregulação dos hormônios da tireoide no hipotireoidismo também leva a palpitações, também leva a sintomas. O paciente pode não ter a hipertensão, mas um aumento do metabolismo, aquela sintomatologia do hipertireoidismo. Mas o hipotireoidismo também pode aumentar a pressão, ou melhor, desculpa, eu falei que não aumentava. Aumenta a pressão por um outro mecanismo, mas pode levar à palpitação também. E a grande questão, por que o hipotireoidismo pode levar à palpitação? Por vários mecanismos. Um deles é a questão do que deflagra a principal causa do hipotireoidismo, que é a doença de Hashimoto, que é uma inflamação. A inflamação pode ser um fator que deflagre também arritmias, é a mesma causa. Antigamente,
as diretrizes de arritmias, como a fibrilação atrial, que é uma das arritmias mais comuns, principalmente no paciente idoso, tratava as arritmias apenas com antiarrítmicos. E cada vez mais, mesmo a medicina tradicional está se dando conta que o gerenciamento da saúde do paciente como um todo, controlar o estilo de vida do paciente, como dormir bem, ter um peso adequado, o gerenciamento do estresse, tudo isso é importante para reduzir a inflamação e diminuir a deflagração de arritmias. E também é o mesmo gatilho, tanto da doença de Hashimoto, essa inflamação, como também pode levar a palpitações e arritmias por conta disso. Isso pode até levar, se calhar, um erro no diagnóstico, ou algumas situações, não é? Que a pessoa, acontece muito, pode não ser por esta causa, mas as pessoas até estão cronicamente, e de repente têm uma situação de stress ou viveram ali algum momento, começam a ter palpitações e depois começam a tomar metibazol, porque há ali alterações nas hormonas, não é? Há ali uma desregulação que pode ser naquele período para aquela pessoa, né? Naquela fase de vida. E isso pode acontecer ou não, esse tipo de situações. Kátia, sabe assim, ó, a gente vai ler no livro, o hipotireoidismo é muito comum a bradicardia no livro, porque no consultório as pessoas andam tão estressadas que às vezes aquela bradicardia acaba ficando mascarada pelo estresse do dia a dia. É incomum a gente ver os pacientes com hipotireoidismo e bradicárdicos no consultório por conta disso. Porque a pessoa pode ter um hipotireoidismo, mas aquele ambiente, aquele estilo de vida estressante, que é muito comum da sociedade hoje em dia, acaba mascarando aquela bradicardia. E a pessoa tem ali uma frequência cardíaca 70, 80, por conta do estresse. Se tivesse com a tireoide bem regulada, poderia até ser taquicárdica, né? Então, assim, por isso que eu digo assim, muitas vezes o livro nos conta uma história que no consultório, a experiência do dia a dia, muitas vezes não é bem assim. Exatamente. E a grande questão, assim, que a gente estava falando, né, da diferença da visão. Quando eu era um cardiologista tradicional, eu me preocupava apenas e solicitava apenas o TSH e o T4 livre. Achava que assim eu estava avaliando muito bem os meus pacientes. E eu me lembro que desde aquela época eu já ficava, digamos assim, me chamava a atenção porque muitos pacientes tinham um TSH no valor de referência, dentro da normalidade, o T4 livre dentro da normalidade, mas tinha uma clínica muito importante de hipotireoidismo. E hoje a gente sabe, cada vez mais, a gente tem que tratar o paciente, não tratar os exames. Tratar o paciente não apenas com foco nos valores de referência, porque muitas vezes o TSH pode não ser um bom parâmetro para a gente avaliar a tireoide do paciente. Cada vez mais eu indico para os pacientes, a gente tem que ver principalmente a função intestinal, se o intestino está regulado, as unhas, que acabam tá cada vez mais difícil avaliar as unhas das mulheres, principalmente, né, Kátia, por conta da unha em gel. Sim. Mas é um fator importante. O cabelo também é importante a gente avaliar. Né? A pele seca, aquela voz rouca, abafada, que também é um pouco mais incomum a gente ver no consultório. Sim. Mas, assim, muito importante as pessoas se darem conta disso. O paciente pode ter os exames dentro do valor da referência, mas se a clínica mostra que é uma clínica de hipotireoidismo, a gente tem que tratar o paciente, não tratar os exames. Que infelizmente a gente vê muito, né? O paciente com aquela queixa de hipotireoidismo, não, mas os teus exames estão estão normais. Toma aqui então um antidepressivo ou é alguma coisa psicossomática, né? Daí as doenças psicossomáticas acabam exatamente Acaba por ser levando a culpa. Exato, acaba sempre por acabar aí, não é? Mas é isso, é uma ferramenta que nos ajuda, até porque os sintomas e aquilo que as pessoas trazem à clínica dá para até personalizar o tipo de análises que são necessárias e perceber porque é que esta pessoa está assim, está aqui no cabelo, será ferro, está baixo, será zinco, o que é que está ali nutricionalmente e porque é que ela não está a absorver se ela come, se ela consome a nível alimentar, porque é que ela não está a absorver? Será o Helicobacter, que também está muito associado aqui a questões do hipotireoidismo? Será o intestino, a absorção? Será
pode ser vários fatores, né? E então às vezes nem basta só também tomar o suplemento. Às vezes as pessoas pensam assim, bem, eu estou com queda de cabelo, vou ali, vou comprar um suplemento para a queda de cabelo, não é? Porque tem isto, tem aquilo e é tudo bom. Mas será que eu estou a absorver? É importante procurar ajuda, não é? Nesse sentido. Isso é fundamental, é outra coisa que eu vejo muito, assim, sabe? Então, assim, pacientes, principalmente pacientes do sexo feminino, que são mais preocupadas com o cabelo, tratando o cabelo, mas não. E muitas vezes até o profissional de saúde que está tratando essa pessoa não alerta que tem. Afinal de contas, ok, vamos tratar o cabelo, mas qual é a causa desse cabelo não estar bom, né? Pode ter uma deficiência de vitamina B12, uma ferritina muito baixa, ou mesmo a tireoides não estar bem controlada, né? Então, assim, isso é muito comum. Isso que você falou, acho que é algo bem interessante também. Muitas vezes, o hipotireoidismo não é sinônimo, né, de alterar ou de dar hormônios da tireoide. Muitas vezes aquela tireoide está, digamos, a função da tireoide está limítrofe e, digamos assim, suplementando um zinco ou melhorando a absorção dos nutrientes, a gente vai conseguir tratar esse paciente. Daí entra muito, assim, a gente ter esse clique para, digamos assim, essa desconfiança e o trabalho da nutricionista para, digamos assim, ajudar esse paciente, para nutrir melhor o paciente. Eu sempre digo assim, a gente associa a nossa alimentação, infelizmente, a prazer, né? Mas não é prazer, é nutrição. A gente tem que nutrir as nossas células, a gente está buscando saúde e não só prazer. Claro que prazer, quando a gente come, é bom? Claro que é bom. Às vezes, minha mãe, agora há pouco tempo atrás, esteve aqui em Portugal, veio do Brasil, e a gente, né, muitas vezes a comida tem um valor afetivo, né? Mas não dá para a gente viver só de prazer, a gente tem que lembrar que a nossa alimentação é nutrição. Muito importante. É mais importante aquilo que nós fazemos no dia a dia do que um dia, pronto. Né? Exatamente. E a nutrição é isso, nós ajudamos também as pessoas a encontrarem os alimentos, aquilo que vai trazer a nutrição para a tiroide, para que ela funcione de uma forma mais saudável e aquilo que pode impactar também na disrupção, não é? Porque depois também há alimentos que não são tão saudáveis, não é? Que provocam este mimetismo molecular, a permeabilidade intestinal, todas estas reações que vai também aumentar a tal inflamação e lá está, se tivermos uma tiroidite, tivemos este tipo de situações, depois está tudo ligado, depois vem isso, ou seja, e se isto se prolonga ao longo do tempo, aí vêm as situações cardíacas, vêm as outras queixas a seguir, não é? Porque quando já afeta o coração é porque a pessoa já pode estar assim há algum tempo, não é? Ou seja, não é uma coisa recente, se calhar, não é? Porque quando começa a ter outros sintomas já verdade? Ou não? Pode ser. Não, que na verdade, assim, eu acho que a grande questão, Kátia, é a gente avaliar no contexto, né? A gente não dá para separar as coisas. E claro que muitas vezes a gente está fazendo uma live sobre tireoide, mas as coisas não vêm separadas, né? Digamos, aquele paciente que tem um hipotireoidismo tem também uma apneia do sono, tem lá uma resistência insulínica, tem uma dislipidemia, que a gente até vai falar sobre isso na sequência. Mas então, assim, as coisas não vêm isoladas. E com certeza, na verdade, assim, aquele paciente que já tem um comprometimento cardíaco, claro que digamos, vai ser muito mais rápido para que ele apresente sintomas, com certeza. Com certeza. Estamos a falar de análises clínicas, agora que falamos sobre isso. A questão da dislipidemia, não é? Porque muitas vezes as pessoas vão à procura com receio do colesterol, porque o colesterol é que é o vilão, não é? Que é o mal da fita. E muitas vezes pode estar por trás também uma disfunção da tiroide, não é? Que quando começamos a regular. A grande questão que eu vejo assim, ó, é que muitas vezes os pacientes são tratados por causa do colesterol total. E isso é um erro. Isso é um erro. Eu sou muito parcimonioso quando eu falo assim, em termos de condutas médicas, mas isso é errado. Na verdade, assim, quando o paciente chega na nossa frente, a gente tem que avaliar o risco cardiovascular e não ficar preocupado apenas com o colesterol total. Porque uma coisa é um colesterol de 230 num paciente com risco cardiovascular
de 1% em 10 anos. É um risco muito baixo. A outra coisa é um colesterol de 210 no paciente que já teve infarto. Então, a gente não pode tratar os pacientes, digamos assim. E uma coisa que eu sofro muito, muitas vezes, quando eu abro uma caixinha de pergunta aqui no Instagram, as pessoas mandam os exames e Santiago, tá bom? Não sei. Quem que é o dono desse exame? Não sei se isso acontece com vocês. Mas, Acontece. ó, eu não sei porque, assim, eu analisar exames, isso aí qualquer computador faz. O que a gente tem é que quem é o dono desses exames, quem é a pessoa que fez esses exames, né? Isso a gente faz no consultório. É o histórico Então, da assim, pessoa, não é? O que é que precisamos saber claro, isso? Exato. claro. Por isso que eu digo assim, eu não tenho. Agora vamos falar um assunto, só dar uma pincelada no assunto assim que está cada vez mais em voga, da inteligência artificial. Eu não tenho medo nenhum. Eu quero me associar à inteligência artificial porque eu sei assim, quanto mais, digamos assim, raciocínio clínico nós tiver, isso o computador não consegue fazer, entendeu? Fazer essa abordagem, ou mesmo, de repente, o computador pode fazer essa análise, mas explicar isso para o paciente, o computador não consegue fazer, sabe? Tranquilizar um paciente, apertar a mão do paciente, fazer o paciente sentar na cadeira e tranquilizar um paciente, isso um computador não consegue fazer, que é o papel do médico, que é o papel da nutricionista. Então Sim. eu vejo muito os pacientes serem tratados por conta do colesterol total. E é muito fácil, a gente baixa, é questão de vontade e de estar disposto a fazer isso. Baixar na internet, tem aquelas calculadoras médicas, o score que a gente usa aqui na Europa é o Score 2, que é um score, né, que a gente coloca lá o país. Portugal é um país de risco intermediário de doenças cardiovasculares. A idade do paciente, se é do sexo feminino, masculino, colesterol, HDL, quanto que é a pressão do paciente. Então, assim, são essas características e no todo que a gente vai avaliar o risco cardiovascular desse paciente. Então, isso é muito importante. Falando do hipotireoidismo, né? Vou dar um exemplo. Chega o paciente no consultório com triglicerídeos aumentado, HDL baixo. Eu não vou dar medicamento, né? A não ser que esse triglicerídeo esteja lá em 400 e tenha um risco de alguma pancreatite relacionado a essa hipertrigliceridemia. Triglicerídeos de 400, 500 num primeiro momento, eu até posso ter que apagar o incêndio, né? Mas depois, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que E a tratar alimentação esse paciente claramente e está, não é? Está a comer mais hidratos, açúcares ou farináceos, claramente aí também nos dá logo uma indicação a nível da com alimentação certeza. daquela pessoa, não é? Exatamente. Ajustar a alimentação, ajustar esse contexto, aquilo que eu falei da importância do exercício físico e pensar na tireoide. Se o paciente tem hipotireoidismo, muito tá aí, um triglicerídeo aumentado, um HDL baixo, que o tratamento não é tratar o colesterol, é tratar a tireoide e, consequentemente, aquele paciente vai melhorar o colesterol, vai melhorar o HDL, né? Então, assim, Exato. ou a gente vai conseguir otimizar essa questão, mas é muito importante ter essa análise, não avaliar apenas aquele paciente. Por isso que às vezes eu falo para os pacientes do consultório, aqui no Instagram, para os seguidores também, eu digo assim, os exames contam uma história, mas a gente tem que ver quem é o personagem dessa história, tem que ver quem é o paciente que está me contando aquela história, entende? Então, assim, não vou avaliar exclusivamente o colesterol, a gente tem que ver como está a insulina, né, a hemoglobina glicada e uma série de outros fatores para identificar e traçar melhor. Porque a grande questão é o seguinte, isso é outra coisa importante. Esses scores de risco que a gente usa para doença cardiovascular, eles não são perfeitos, né? Por exemplo, ali nesses scores de risco não tem a homocisteína, não tem a insulina, e daí cabe ao médico, cabe a nutricionista individualizar esse risco. Olha, seu João, Dá-nos muito mais aqui, informação, não é? Acerca claro, daquilo que aqui para mim está dizendo que o senhor tem um risco cardiovascular baixo, mas em contrapartida a sua insulina está muito aumentada. Muito provavelmente esse risco aqui está subestimado. Talvez seja maior do que isso que a gente está falando. Ou o contrário, né? A gente tem que individualizar. Isso são ferramentas que nós podemos usar, mas é fundamental a gente avaliar o paciente que está na nossa frente. exatamente ver o tipo de alimentação ele tem, como é que está a função digestiva, o intestino, tudo isso que falamos logo no início, que o Dr. Santiago partilhou aqui, é fundamental, porque isso vai dizer muito da pessoa que nós temos, que estamos a acompanhar.
E lá está, e depois não é os parâmetros também que são aqueles os ideais que lá estão, que as pessoas pensam que está tudo bem, não é? E eu não tenho nada e às vezes continuam com sintomas e acham que é o tal normal, que também não é normal. Portanto, é procurar ajuda. Procurar o Dr. Santiago, já sabem que ele vai ter esta abordagem, vai desmistificar, mas se calhar vão ouvir outras opiniões e pronto. Se o corpo continuar a dar sinais, é procurar outro caminho porque há soluções. E é fundamental, porque às vezes uma anemia, não é? Lá está a ferritina baixa ou uma desregulação da tiroide pode estar a afetar também. Eu acho importante, Kátia, inclusive, assim, ó, que nem eu digo, a minha formação foi uma formação bem tradicional, sabe? Eu convido, inclusive, colegas médicos, nutricionistas que estão assistindo essa live e não têm essa abordagem. Num primeiro momento, confesso para vocês que eu digo que esse tipo de medicina que eu pratico hoje, eu era um pouco avesso, eu não gostava também. Mas eu julgava sem conhecer, sabe? A partir do momento que a pessoa conhece a visão funcional integrativa, como que é essa abordagem, na verdade é uma associação, é a gente agregar e não dividir. A ideia é justamente somar e não dividir, sabe? Então, colegas médicos e nutricionistas que estão assistindo essa live, então conheçam a medicina funcional integrativa, a nutrição funcional, eu acho que é fundamental. E cada vez mais profissionais estão a caminhar nesse sentido, que é ótimo. Não é? Mesmo medicina dentária integrativa, estamos Certeza. porque a boca também não está separada, não é? E é outra porta como o intestino. Exatamente. Enfim, há várias situações aqui que, portanto, é um convite, acho que é ótimo para quem tiver a ouvir também e tiver a despertar para esta área. Depois de nós começarmos, já não conseguimos parar. É o que eu digo. A gente não, depois que a gente vê, não tem como desver, né, Kátia? Então, exatamente. É um caminho sem volta. Um caminho sem volta. Sim. Doutor Santiago, que tipo de sintomas as pessoas podem estar alerta assim que pode já estar aqui a comprometer a parte cardíaca? Para quem pode saber que já tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo ou alguma situação da tiroide, mas não sabe se é stress, lá está as tais palpitações, é um dos sinais, não é? Que muitas vezes associa-se ao hiper e pode estar também aqui ligado ao hipotiroidismo. E que tipo de outros sintomas pode também acontecer para as pessoas estarem assim alerta e procurar ajuda? Eu acho assim, talvez o principal sintoma que os pacientes mais se queixam é a questão da palpitação. Daí a gente tem que diferenciar. Eu tenho um vídeo bem longo ali no meu Instagram, no meu feed, falando sobre a diferença de palpitação e de arritmia. Tá? Muitas vezes a palpitação pode estar correlacionada a uma arritmia, mas nem sempre. Então, qual é a diferença? Palpitação é o sintoma, é aquilo que o paciente queixa. A arritmia é aquilo que a gente detecta, seja no eletrocardiograma, seja no Holter, naquela monitorização de 24 horas, ou mesmo no smartwatch, né? Então, assim, muitas vezes a palpitação pode estar correlacionada com a arritmia, mas nem sempre, né? Então, assim, o paciente tem queixas de palpitação, tá? Tá fazendo um Holter de 24 horas. E daí, vamos dar exemplo, às 18 horas eu tive palpitação. A gente olha no Holter, nessa monitorização, 18 horas não teve nada, ela teve uma taquicardia sinusal. Daí a gente diz, olha, o teu sintoma não está correlacionado com uma arritmia. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes a gente olha no Holter, o paciente não descreve sintoma nenhum ao longo daquela monitorização, mas teve algumas arritmias. Isso pode acontecer também. Então, muito importante, palpitação é o sintoma e a arritmia é o que a gente... É a detecção, é a documentação disso em algum exame, enfim. Então, esse é o principal, a palpitação. Depois, queixas de pressão alta, né? A questão do suor, tudo. É que é difícil dizer que são só sintomas cardiológicos, né? Na verdade, é um todo. Então, o metabolismo do paciente está todo ou diminuído, né? Ou está mais aumentado. Então, às vezes, é interessante, vamos falar assim, os pacientes queixam muitas vezes aquela dificuldade de perder peso, as mulheres principalmente, se queixam mais, né? O cansaço também, não é? O Cansaço. Exatamente. E o que eu ia comentar no hipertireoidismo, às vezes as mulheres não querem tratar por medo
não, olha, eu consigo manter o meu peso, a minha tireoide está aumentada, enfim, o paciente está com aquele, né, toda acelerada, mas não quer tratar porque tem receio de que Ganhar. comece a ganhar peso, alguma coisa assim, né? Então, assim, também tem essa questão. E daí é a questão de a gente tentar ajustar, porque senão pode ter consequências futuras, né? Isso. E por falar em cansaço e falta de energia, que também é um dos sintomas comuns, a questão da estatina. Eu ouvi aqui um bocadinho a sua opinião por causa da parte também que nós perdemos com a enzima Q10, não é? E que também é muito importante aqui, e que há pessoas com hipotireoidismo e tudo que melhoram bastante até quando nós repomos, não é? Mas queria ouvir aqui a opinião também Eu vou te dizer assim, eu sou um fã da coenzima Q10 por ser cardiologista e por conhecer a história da coenzima Q10 e da importância da coenzima Q10 para a cardiologia. A partir dos nossos 30 anos, a coenzima Q10 ela é produzida pelo nosso corpo e ela é, digamos assim, ela é responsável pela função das nossas mitocôndrias, que é o que nos dá energia, tá? Então, a partir dos 30 anos, a gente começa a ter uma diminuição no número e na função das mitocôndrias. Então, eu digo assim, eu brinco com os meus pacientes, quase todos os meus pacientes, eu uso o quinteto de ouro, né? O quinteto de ouro, que é o ômega 3, a coenzima Q10, a vitamina D, a vitamina K2 e o magnésio. Então, assim, é muito difícil o paciente sair do meu consultório sem que eu dê esse quinteto desses 5 suplementos que a gente tem que prescrever para todo mundo, tá? E a coenzima Q10, então assim, claro que lá quando a gente começou a usar a coenzima Q10, ela foi usada para aqueles pacientes com insuficiência cardíaca em lista de transplante, né? O Dr. Stephen Sinatra, que foi um cardiologista funcional muito famoso que criou o protocolo de Sinatra, que era o magnésio de malato, a coenzima Q10, a L-carnitina e a D-ribose, tirou vários pacientes da lista de transplante. Mas, obviamente, essas são pessoas doentes. Mas a gente sabe também que aquelas pessoas que estão buscando a saúde otimizada a partir dos 40 anos, é interessante a gente suplementar com a enzima Q10 por conta disso. Principalmente assim, aqueles pacientes que querem melhorar a performance, estão se sentindo muito cansados da tireoide, então, digamos, claro que não vai apenas suplementar a coenzima Q10, tem que modular a tireoide, né, otimizar a função da tireoide, mas a coenzima Q10 ajuda muito. E assim, se tem uma indicação que é fundamental para os pacientes da coenzima Q10, daí sim, eu digo todos os pacientes, é a estatina. Porque a estatina, quando o paciente toma estatina, ele bloqueia não só a via da estatina, mas também bloqueia a via da coenzima Q10, sabe? Então, é muito comum a queixa de cansaço naqueles pacientes que tomam estatina. E assim, pode ter a queixa e muitas vezes o paciente, digamos assim, pode, como é que eu posso dizer assim, subdiagnosticar, ele não ter essa impressão, mas começa a receber a coenzima Q10 e nota que dá um boost de energia. O paciente sabe, eu brinco com os pacientes que é um aditivo na gasolina. O paciente nem percebia que estava cansado, mas a partir do momento que começa a suplementar com a enzima Q10, o paciente nota que começa a ter mais energia. Daí, opa, peraí, não era assim, né? Digamos. Então, assim, é fundamental. É fundamental. Sim, sempre constantemente fazer com a enzima Q10. E este quinteto que o Dr. Santiago partiu aqui, também é importante vocês se aconselharem, não só apontar e dizer assim, agora vou já procurar, porque a suplementação não é tudo igual, depois depende das substâncias, do suplemento, da segurança, há vários aspectos da quantidade, da composição, enfim, várias coisas que é preciso ter atenção quando se suplementa. E não basta chegar a um sítio e dizer assim, olha, eu preciso disto, ou coisa Q10 e pronto, porque naturalmente vão fazer de boa fé e tem isto. É importante porque, assim, como qualquer... como tudo que a gente tem na vida, tem coisas que têm boa qualidade, tem outras que não têm boa qualidade. Muitas vezes, uma é mais barata e não é à toa, né? Então, assim... mas eu procuro falar no meu Instagram, muitas vezes, assim, mesmo para aquelas pessoas que não são os meus pacientes, eu procuro dar algumas dicas, porque
Porque eu acho que é muito importante a gente tornar as pessoas, digamos assim, protagonistas da saúde, sabe? Porque quanto mais a gente informar as pessoas, claro, mas isso, digamos assim, é uma faca de dois gumes, porque isso pode ser bom, porque as pessoas, digamos assim, acabam se comprometendo, acabam estudando, acabam entendendo, mas o viés que eu procuro alertar as pessoas é não pensar que a suplementação vai, digamos assim, vai fazer o que a pessoa tem que fazer, né? Que é o exercício físico, uma alimentação saudável e etc, etc. E a outra questão importante, se o paciente está... Eu vejo muito a suplementação, claro que é importante para tratar doenças, com certeza. Mas se o paciente está com muitas queixas, tá muito, não é a suplementação. Então, assim, muitas vezes é difícil até para mim, como médico, entender aquele paciente. Não é na primeira consulta, é na segunda, muitas vezes na terceira consulta, eliminando causas, entendendo, solicitando exames, que a gente vai chegar numa conclusão. Você deve perceber isso no consultório, né, Kátia? Então, assim, então acho que é importante assim, as pessoas entenderem que a gente tem essas ferramentas, mas que elas não fazem o trabalho sozinhos. Isso é muito importante. Depois os exames físicos, como estávamos a falar das unhas, a língua, portanto, o aspecto, tudo isso também, também o aspecto do cabelo, tudo isso vai-nos dando informações, reunindo. Eu costumo fazer às vezes um questionário também no início da consulta. Às vezes as pessoas não falam e depois eu vou ver, olha, e aquela situação? Pois é, quer dizer que a outra é mais urgente. Então, e quando a pessoa quer resolver tudo, tem que pensar que, se calhar, focando numa, vai resolver metade daquilo que traz, né? Porque às vezes a causa está noutro sítio, não é? Por exemplo, do intestino, e vai melhorar uma série de sintomas que queria tratar tudo em nada, às vezes, não é? Então, não dá. Tem que ser passo a passo e perceber como é que a pessoa também vai reagir, porque nós não conseguimos, às vezes as pessoas querem logo a solução, não é? E na outra consulta já querem ter os resultados todos, mas é pensar, e o que é que melhorou? Não é? Porque a pessoa vem logo, ainda não estou bem. Ok, então e esta situação, esta. Essa já melhorei. Então, começar também a valorizar essas partes que vocês vão melhorando ao longo do processo, porque leva o seu tempo e importante é ir nesse caminho do equilíbrio. Por isso, acho que sim. Tem algumas perguntas do pessoal aqui, Kátia, não sei se você quer dar tempo de responder. Pergunta, não estão. Mas podem fazer perguntas, podem aproveitar enquanto estamos aqui O ideal é mandar a pergunta aqui no pontinho de interrogação, porque daí fica mais fácil, né, de nós. Sabe, Kátia, uma analogia, e eu tenho explicado isso para os pacientes, assim, aquela questão, né, muitas vezes os pacientes estão inflamados durante anos e anos e anos e consultam e fazem algumas estratégias e querem melhorar logo. E muitas vezes, clinicamente, essa melhora pode não ser muito aparente, não ser muito robusta. Então, o paciente pode não perder peso da maneira como espera, como criou aquela expectativa e tal. A analogia que eu faço para os pacientes é como se fosse uma semente. Com aqueles pilares da saúde que eu falei lá no início da nossa live, quem não assistiu, volta lá depois. Os 4 pilares da saúde, é como se a gente plantasse uma semente. Muitas vezes, aquela semente, para começar a brotar e para começar a aparecer, demora. Então, o que eu digo para os pacientes? Existem uma série de reações bioquímicas que o nosso corpo está fazendo, está melhorando, está num processo de melhora. Clinicamente, muitas vezes pode demorar um pouco, mas é como se fosse aquela semente germinando, está criando as suas raízes até que vai aparecer. Eu digo assim, não tem como a pessoa, digamos assim, ter um estilo de vida saudável e não ter saúde. Não tem como. Mas a genética é responsável por 15 a 20% dos casos, entende? Então, assim, não dá pra gente culpar a genética. Então, assim, vai melhorar, em algum momento vai melhorar com toda certeza. A genética é importante, mas é um conjunto, é a epigenética que vai fazer diferença, não é? O ambiente, aquilo que eu... E o ambiente é tudo isso. Exercício, alimentação, o sono. A Ana perguntou aqui, ó, como se deve tratar as palpitações? Ana, a primeira questão é tentar identificar as palpitações, qual é a causa dessas palpitações, se há uma arritmia ou não, sabe? Então eu costumo dizer, os pacientes chegam no meu consultório, a gente faz um check-up cardiológico para tentar documentar a causa dessas palpitações. Vamos dizer assim,
eu faço um holter, por exemplo, holter da normal, ou nessa monitorização de 24 horas, o paciente teve sintomas e não teve arritmias. Isso já explica, olha, provavelmente os sintomas não têm a ver com alguma arritmia, tá? Então é fundamental para a gente poder tratar, fazer o diagnóstico adequado. E daí sim, identificando a causa, a gente vai tratar a causa das palpitações. Isso é importante. Também havia aqui uma questão que era sobre a coenzima Q10, a suplementação. Se suplementa até quanto tempo se pode suplementar? Aí é que tá. A questão do tempo, eu digo assim, eu suplemento com enzima Q10 para não tratar doença alguma e eu quero suplementar até os meus 150 anos. Espero tratar suplementar com enzima Q10 até os 150 anos. Daí, a partir daí, depois eu penso o que eu... Na verdade, assim, como no caso, né, que a gente está buscando saúde otimizada e não tratar doenças, não existe um prazo não, vou tomar por tantos meses. Claro que durante aquele período que a pessoa está tomando o suplemento, ele vai fazer efeito. Parou de tomar, vai parar de colher os benefícios. Então, assim, estou tomando a coenzima Q10 para diminuir os efeitos das estatinas. E por algum motivo qualquer, parou de tomar as estatinas. Se o motivo era esse, pode parar. Mas eu não pararia. Por quê? Porque eu não busco apenas diminuir os efeitos das estatinas, entende? Então, assim, a grande questão assim é o objetivo. Como o objetivo é saúde, o ideal é continuar. Eu suplemento e quero continuar Aliás, suplementando. isso é uma excelente mensagem também para dizer que às vezes devemos procurar também otimizar a nossa saúde e não procurar só quando estamos já com doença instalada ou quando estamos medicados ou quando também procurar prevenção, não é? Não chegar e nós também trabalhamos nesse sentido e consegue-se evitar muitas coisas precocemente, não é? Então, havia aqui outra questão também o hipotiroidismo e a PTH elevada. Isso tem a ver com a vitamina D também. Né? Uhum. Mais questões. Aqui tem uma seguidora que fez uma pergunta aqui, como saber detectar o hipertireoidismo? Pois eu acho que tenho, pelo fato de emagrecer e ter uma ferritina baixa. Na verdade, assim, a detecção do hipertireoidismo é através de um exame de sangue, do TSH, do T4 livre, T3 livre, e tentar correlacionar os sintomas, porque o emagrecimento tem N causas, né? Ferritina baixa pode ter um problema de absorção, alguma outra questão, né? Que não apenas o hipertireoidismo. Vai ter ali todo o metabolismo mais aumentado. Mas através... Outra questão importante para Alex Rainha aqui falando. Sabe o que pode fazer? Durante uma semana, acorda de manhã e antes de sair da cama, vai verificar a temperatura basal. A gente chama de temperatura basal. Tá? Verifica a temperatura. Durante 7 dias, tá? Soma e divide por 7, vai dar uma média. Tá? Se passar de 37,3, desculpa, de 37, a temperatura está muito alta. Tá? Aquelas pessoas que têm uma temperatura abaixo de 36,3, pode ser que tenha um hipotireoidismo. Outro exemplo, nós estamos numa sala a 22 graus, está todo mundo muito bem, muito confortável. Tem uma pessoa lá no canto com frio, muito provavelmente tem um hipotireoidismo. Tem uma outra no canto da sala que está morrendo de calor. Ou ela está com os fogachos da transição menopáusica, na menopausa ou na transição menopáusica, ou ela pode ter um hipertireoidismo, que é raro o hipertireoidismo, né? É muito mais raro do que o hipotireoidismo, né? Sim, É mais sim, sim. comum que ela esteja se eu fosse apostar em alguma coisa, ela deve estar na menopausa. Né? Eu quando vejo muito mais sintomas, comum. utilizo esse teste também para quando há muitos sintomas e clínicos e não há informação analítica, esse teste dá para perceber, juntando o resto, que a pessoa tem um hipotireoidismo clínico, que significa que se não fizer nada vai caminhar para lá, para a doença, não é? Então é um alerta também importante. Havia aqui uma questão que era de se eu faço coenzima Q10 tenho que juntar selênio, não necessariamente. Sei bem que o selênio é interessante, não é? O selênio é importante aqui para a tireoide. Não, a pergunta dela eu não entendi. E não se deve adicionar selênio à coenzima Q10. Não tem nada a ver. Pode. Sim. Não. Não, pode tomar os dois sem problema. Sim.
acho que é isso aí, né, Kátia? O pessoal não tem Isso. mais. Tô por ti, tô por ti. Dicas, nós vamos deixar dicas, que foi como nós iniciamos aqui este direto, com as sugestões do Dr. Santiago, que é atenção, exercício, alimentação, hidratação, sono, falamos também de suplementação, também diria aqui gestão emocional, também é importante, né? Portanto, isso que muitas vezes mexe aqui também com essa parte. É natural, né? A pessoa se tiver sei lá, ou sofrer um trauma ou qualquer coisa também vai mexer com a parte da tiroide, com a parte cardíaca, vai mexer com tudo. O exercício físico adaptado, tudo isso é importante ter otimizado e personalizado, né? Adequado a cada pessoa, procurarem ajuda para saberem o que é melhor para você. Santiago, onde é que podemos encontrar, onde é que trabalha, pronto, dizer aqui. No meu Instagram, na bio do Instagram ali tem os locais onde eu trabalho, mas assim, presencialmente em Portugal, né? Mais aqui no norte, que é onde eu moro, né? No Porto, Matosinhos. 2 vezes por mês eu vou a ver, 1 vez por mês eu vou lá em Lisboa para dar consultas. E telemedicina, qualquer lugar do mundo, podem me encontrar. Pois também temos essa opção hoje em dia, que é ótimo. Atendo vários pacientes dos Estados Unidos, aqui da Europa também, enfim. Então, Não, hoje não tem mais desculpa, né? A telemedicina proporciona essa proximidade com as pessoas aí. Isso é muito interessante. Sim. Aqui pergunta se os suplementos têm glúten. Sim, alguns podem ter, né? Pronto, e, assim. Os que eu recomendo não tem. Os que eu... Não tem, pois. Nós recomendamos não tem. Bem, queríamos agradecer aqui então a todas as pessoas que estiveram aqui connosco. Não sei se o Dr. Santiago quer deixar aqui alguma mensagem para as pessoas que estão-nos aqui a assistir, final. Eu quero deixar uma mensagem para todos vocês, que nós podemos ser protagonistas da nossa saúde. Tá? Muitas vezes as pessoas podem ter uma genética que não seja uma genética favorável, agora depende de nós. Todos os dias, na constância, não é ter uma alimentação saudável de segunda a sexta e no final de semana, né? Digamos, claro que eventualidades faz parte da vida, tá tudo certo. Agora, nós podemos ser protagonistas e escolher sermos saudáveis. Está na mão de cada um de vocês essa escolha e é muito importante escolher ser saudável e ter constância, tá bom? Não desistir da gente, né? Isso. Obrigada, gratidão, Dr. Santiago, por ter estado aqui connosco. Obrigada a todos que também estão aí desse lado e continuamos aqui a partilhar conhecimento. O Dr. Santiago sigam também nas redes dele, que partilha imensas coisas também úteis e muito interessantes. E nós também continuamos por aqui também a fazer um trabalho de divulgação, porque é assim que também vamos conseguindo que as pessoas se tornem também mais conscientes e consigamos fazer alguma coisa por um e por todos, né? Na verdade, é isso. Maravilha. Obrigada. Agradeço o convite também, viu? Uma boa noite a todos aí. Obrigada.